O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que está com coronavírus e afirmou que está perfeitamente bem. O mandatário realizou o teste nesta segunda-feira após apresentar febre de 38 graus e mal-estar. Vamos acompanhar a fala do presidente. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República. O presidente confessou que não se surpreendeu com o resultado e disse que era o esperado, já que mantém contato diariamente com a população. Bolsonaro informou que, nos próximos dias, vai despachar por videoconferência na residência oficial e que talvez receba auxiliares para assinar documentos. Ministros do governo que estiveram com o presidente da República já estão sendo submetidos ao teste de coronavírus. Ao final da entrevista, o presidente falou com exclusividade ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan. Vamos assistir. Vamos desejar a você melhoras aí, torcer aí pro restabelecimento. Estamos torcendo aí, né? Afinal de contas, a gente está aqui também trabalhando, levando para frente aqui o negócio, mas o vírus é malaco. Mas não tem que ser, olha só, lógico tem que se preocupar, mas não tem que ter pânico, já que eu estou no pânico, né? Não tem que ter esse pânico, essa neura toda, pô. É como uma chuva, vai pegar muita gente, e as medidas de isolamento, como eu disse, é para que não houvesse, assim, uma quantidade de pessoas que não tivesse leitos para ser atendidos em hospitais, essa foi a intenção. Ninguém falou que as medidas de isolamento e o menos gente se contaminar. Ia se contaminar sim, mas ao longo de um tempo maior, é só isso. Agora, presidente, que sintomas você está tendo? Tá o quê? Tosse, febre? Não, estou bem. Eu tenho uma tosse crônica, você não pode levar em conta como se fosse um vírus, eu tenho uma tosse crônica, tenho um refluxo, a idade vai chegando, Emílio, os problemas vão aparecendo. Tá? Eu sei, eu estou ligado. Começou domingo, segunda-feira, cansaço, dor muscular, um pouco de febre, dor no fundo dos olhos, e daí resolvi fazer o exame. E agora você está tomando o quê? Azitromicina e o hidroxicloroquina? Isso. Essa medicação que é o que está meio assim, a maioria dos médicos... Eu tomei um comprimido ontem, 17 horas, e outro 5 da manhã de hoje, na madrugada. E estou muito bem. Suei um pouco à noite, um pouco de febre e estou 100%. Boa. Tô com vontade de trabalhar, mas não vou porque eu sou obrigado a... Não vou seguir, obviamente... as recomendações médicas, né? Enquanto o vírus não for embora, eu não vou mais fazer aparição pública ou comparecer ao Palácio da Presidência da República. O vírus é malaco, viu, presidente? Precisa tomar cuidado aí, porque o bicho... ele é complicado aí. Tem uns caras que começam a ficar bem, aí depois zoam. Cada um reage de uma forma. E a gente está torcendo aí para você se restabelecer, para ficar legal aí, porque, afinal de contas, a gente tá torcendo aí pelo Brasil. Boa. Valeu, Emílio. Obrigado aí. Um abraço, presidente. Legal, então a participação do presidente Bolsonaro no programa Pânico. Vamos conversar sobre isso? Zé Maria, queria começar ouvindo você antes. Aproveito aqui para desejar também boa recuperação e registrar aqui nossos votos em nome de toda a equipe de uma boa recuperação, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Diga aí, Zé. Sim, claro, a gente tem que torcer pelo pronto restabelecimento do presidente, afinal é o comandante do país. Há aí nas redes uma campanha de mau gosto que chegou a movimentar aí as hashtags do mundo inteiro, né, dando força a vírus, essa coisa de louco que não entende realmente o que é a política e o que é, inclusive, o destino do país. Esta situação levou o Brasil a ser criticado, inclusive, por jornais internacionais, colocando o presidente Jair Bolsonaro como negacionista, como se ele estivesse torcendo pelo vírus, mas, na verdade, é o seguinte, ele é apenas coerente. Durante todo o tempo, né, ele fez exatamente esse discurso.
não é nenhuma surpresa. Aí ele dizendo o seguinte, que não há vacina, não há um remédio comprovado, e o que se pode fazer é proteger o sistema de saúde, e não a pessoa, que ele diz é como a chuva, num determinado momento vem e te pega, né? Então, este é o resumo. O presidente Jair Bolsonaro, nas conversas ali, dá a impressão de que se fosse por ele, ele trabalharia normalmente. Mas ele foi aconselhado a ficar em casa, cumprir a quarentena, inclusive obedecendo à lei que ele assinou. Ele assinou uma lei que criminaliza, inclusive, a possibilidade, o entendimento de que alguém poderia intencionalmente contaminar outra pessoa. Foi uma lei elaborada pelo ex-ministro Sérgio Moro e o ministro Mandetta e aprovada no Congresso Nacional. Então, é uma imposição legal. O presidente não pode andar por aí e há, inclusive, autorização de força policial para recolher, se for o caso. Foi uma lei aprovada no Congresso Nacional e que, pasmem, não existia uma lei regulamentando aí ou surto, ou epidemia, ou agora em caso de pandemia. Olha, Vitor, com quem eu conversei aqui, a surpresa foi, assim, mas achavam que ele já estava positivado, né? Ele não tomava esses cuidados e dizia a todo momento, ele já me disse, olha, eu acho que eu já peguei isso aí, né? Diante da situação. E agora a gente vê que não, né? E ele esteve no avião onde 23 passageiros ali da comitiva presidencial testaram positivo. Alguns tiveram sintomas mais leves, mais pesados, mas enfim, todos se salvaram. Mas essa é a realidade. O presidente circulou muito, recebe muitas pessoas e ficou muito exposto exatamente a esse vírus. Diga, Ana. Bom, antes de mais nada, a gente deixa nas nossas estimas aqui para que o presidente se recupere logo e continue aí tocando uma agenda importante para o Brasil, inclusive uma agenda econômica aí importante para o Brasil. Então, fica aqui nossas estimas de melhor aí para o presidente. Olha, Vitor, o que foi mais impressionante nessa história é que antes a gente via uma turma, inclusive alguns considerados liberais, que remam contra, né, ou por nojinho do presidente, ou nojinho desse governo, ou porque o seu candidato não foi eleito, mas remando contra medidas importantes, como a reforma da Previdência, que passou, ainda bem que passou, a gente precisava, né, dessa medida para a saúde fiscal do Brasil. A gente vê muitos criticando os planos de retomada econômica do próprio Paulo Guedes e torcendo contra essas medidas, né, contra essa recuperação toda e esse caminho de progresso econômico que a gente vem sonhando há tanto tempo, como se essas pessoas não estivessem no mesmo barco da gente que torce para o sucesso do governo. Então, além disso tudo, com o teste do presidente dando positivo para o Covid-19, hoje eu fiquei muito assustada, né, com a repercussão nas redes da turma do ódio do bem, né? São os tolerantes, os que dizem tolerantes e que só mostram intolerância. Teve um jornalista, um colunista da Folha de São Paulo, que é um jornal, um veículo grande no Brasil, que escreveu um artigo "Por que torço para que Bolsonaro morra?". E daí por diante, um festival de torcida para que o presidente piorasse devido ao coronavírus, né, a ter tido o teste positivo. E o engraçado é que essa eleição do Bolsonaro, enquanto a pandemia está colocando máscaras, né, máscaras no rosto de todo mundo, muitas máscaras estão caindo, a verdade é essa. E essa torcida que a gente vê contra o governo, contra a saúde do presidente, eu acho que, na verdade, a gente tem que estar bem atento a isso, porque é uma depuração que expõe exatamente quem rema e quem vai continuar remando contra o governo e tem apenas laços ideológicos dentro do cenário político no Brasil. Bom, Fiuza falou agora em fazer politicagem e o deputado federal Marcelo Freixo anunciou na tarde desta terça-feira que vai acionar o Ministério Público Federal contra o presidente Jair Bolsonaro
para que ele responda por crime contra a saúde pública, aspas. Ele já sabia que estava contaminado quando retirou a máscara durante a entrevista, colocando deliberadamente a vida dos demais em risco. Esse vídeo é o flagrante do crime, disse o Marcelo Freixo. O deputado se refere ao momento em que o presidente tirou a máscara na entrevista de hoje. Desejo melhoras ao presidente, mas ele vai ter que responder pelo crime que cometeu, disse Marcelo Freixo. Zé Maria, queria ouvi-lo sobre esse pedido, essa manifestação aí do Marcelo Freixo e também sobre o artigo do Hélio Schwartzman na Folha, Zé. Pois é, eu até antecipei que, olha, Vitor, a história é a seguinte: não existia nenhuma legislação no Brasil que pudesse criminalizar, que pudesse dar autoridade à polícia para barrar qualquer pessoa que estivesse com alguma contaminação e pudesse espalhar para outras pessoas. Já houve uma tentativa de criminalizar, por exemplo, quem era soropositivo no caso do HIV e que deliberadamente fez sexo com outras pessoas ou mesmo doou o sangue com a intenção de contaminar. E já houve, inclusive já foi aos tribunais e descobriram que a lei era falha, não existe nada na legislação sobre isso. Logo ali no início, na época ainda uma epidemia, quando o Brasil repatriou os brasileiros que estavam na China, ali entenderam as autoridades que era preciso uma legislação específica para mantê-los obrigatoriamente ali na base aqui em Goiás. E aí o ministro Sérgio Moro, junto com o Henrique Mandetta, eles fizeram uma legislação que foi aprovada no Congresso Nacional, que dá base mesmo a Marcelo Freixo a questionar o presidente Jair Bolsonaro. Só que é o seguinte, esse poder de polícia e essa criminalização dessa atitude é para quem deliberadamente, quem tenha a intenção, né, de infectar alguém. Não é absolutamente o caso do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente por conta desse tipo de aproveitamento político que o presidente Jair Bolsonaro foi orientado o tempo inteiro em se recolher ao Palácio da Alvorada e usar máscara e ficar lá tranquilo, porque por ele, nas falas aí a gente vê, por ele estaria trabalhando, ele disse que está com vontade de andar, porque ele teve febre, tirando a febre, ele fica tranquilo, né? Então, se aproveitando de uma legislação feita no pânico ali, ninguém sabia exatamente como seria a movimentação no Brasil, e uma lei aprovada em cima da hora, e é nisso que dá legislação aprovada sempre de última hora. Com relação ao artigo do Hélio, eu não quero brigar com ele. Ele deve ter lá as razões dele para escrever essa monstruosidade humana, porque você desejar a morte de um ser humano, no Brasil não tem pena de morte, exatamente por pessoas que apostam na humanidade. Veja bem, estou falando aí da pena de morte para quem é condenado na justiça por crimes horríveis. Agora, só porque eu não concordo com ele sugerir que a pessoa morra é de uma maldade acima do tolerável. E veja bem que esse tipo de comportamento, os formadores de opinião... Vitor, nós temos que ter responsabilidades, nós somos formadores de opinião. Eu acredito, inclusive, que pessoas translocadas como Adélio Bispo tomaram essa decisão exatamente por conta desses discursos irresponsáveis de que ele vai matar gays, de que ele vai matar negros, de que ele não gosta de pobres, de que ele é xenófobo, enfim... esse tipo de discurso provoca em pessoas fracas mentalmente reações como Adélio Bispo. É isso que eu acho perigoso. Então, considero que artigos assim incentivam, inclusive, ações translocadas e nem considero isso antidemocrático. Isso não é democracia ou não democracia. Isso é crime mesmo de incentivo. E se alguém tentar alguma coisa contra o presidente da República e citar esse artigo como exemplo, ele está enrolado legalmente. E veja só, Ana, quem se manifestou também. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
falou sobre um suposto uso político que o presidente Bolsonaro deve fazer do fato de ter sido diagnosticado com Covid-19. Segundo o ex-ministro da Saúde, Bolsonaro é um ser político por natureza, declarou Mandetta à Globo News. Acredito que ele vai estar muito presente nas redes sociais e dizer que passou com tranquilidade pela doença. Mandetta também comentou a alegação de Bolsonaro de que está se tratando com hidroxicloroquina. Deve estar sobre eletrocardiograma contínuo, disse o Mandetta. Ana. O Mandetta, a gente acabou descobrindo que ali no final, na saída dele, ele se tornou mais um agente político dentro da política do que um ministro da Saúde, né? Eu acho que, na minha opinião, ficou óbvio que o cargo de ministro da Saúde ele foi usado em muitas esferas pelo ex-ministro Mandetta como uma forma de enveredar por outros campos políticos aí, e o futuro vai mostrar isso. Agora, Vitor, o que fica muito impressionante para mim, eu que moro aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos e acompanhei toda a eleição e a pré-eleição do Donald Trump em 2016, eu vejo a história se repetir. Obviamente, a gente sempre tem que ressaltar que os personagens são muito diferentes. Eu não estou comparando o Trump com o Bolsonaro. Eles são personagens absolutamente diferentes, mas o cenário é muito parecido. E a gente vê que aqui, desde que o Trump foi eleito até hoje, né, há poucos meses da eleição presidencial em novembro, dia 3 de novembro, a gente vê que qualquer assunto foi relacionado ao Trump foi tratado de uma maneira como um potencial, uma veia potencial para abertura de processos de impeachment, para abertura de investigações, e a gente vê que o que a oposição faz no Brasil hoje não é muito diferente, não está muito diferente do que a oposição a Donald Trump fez aqui durante quase 4 anos. O que é uma pena, porque nós que torcemos para um progresso econômico, cultural, social do país, nós também queremos criticar o governo. O governo merece críticas, todo governo merece críticas, e o governo do Bolsonaro, ele também precisa de algumas críticas construtivas ao longo do caminho, para que a gente saia desse buraco negro que estivemos durante 13, 14 anos com os governos petistas. Só que quando se critica tudo, acaba não se criticando nada. Então, esse movimento do Marcelo Freixo e outros da oposição, como tudo é um problema, tudo é como o Zé muito bem colocou, e o Fiuza, Bolsonaro foi Nero que colocou fogo na Amazônia, agora ele é genocida, depois ele foi nazista, depois racista. Se todo mundo é isso tudo, ninguém é. É exatamente nesses discursos que as boas críticas acabam se perdendo, que os racistas verdadeiros se escondem, que os homofóbicos se escondem, enfim, que quem realmente não quer que a transparência seja colocada é nesse discurso onde todo mundo é tudo isso, que os verdadeiros se escondem, os verdadeiros racistas, homofóbicos, xenófobos. Então eu vejo uma oposição no Brasil muito imatura nesse sentido, assim como a gente vê aqui nos Estados Unidos. O antigo Partido Democrata, de presidentes moderados como a JFK, por exemplo, esse partido não existe mais, é um partido democrata que sucumbiu ao politicamente correto e que critica absolutamente tudo que o governo Trump faz. E eu vejo que o cenário no Brasil está se repetindo e a gente vai seguir aí até 2022 um caminho muito parecido com o que a gente tem visto aqui, onde a oposição critica absolutamente tudo e qualquer movimento do presidente.